É o tempo de não mais só falar, mas de praticar aquilo que é a nossa fé. A palavra de comando de hoje é do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 10, versículos 25 ao 37. O especialista em lei se levantou e, para tentar Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que é que está escrito na lei? Como você lê? Ele então respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com toda a sua mente, e ao seu próximo como a si mesmo. Jesus lhe disse: Você respondeu certo. Faça isso e viverá. Mas o especialista em leis, querendo se justificar, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Um homem ia descendo de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, que lhe arrancaram tudo e o espancaram. Depois foram embora e o deixaram quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho, quando viu o homem, passou adiante por outro lado. O mesmo aconteceu com o levita, chegou ao lugar, viu e passou adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e teve compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e o levou a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e as entregou ao dono da pensão, recomendando: Tome conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que ele tiver gasto a mais. E Jesus perguntou: Na sua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O especialista em leis respondeu: Aquele que praticou misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu acho que não precisaria nem muita explicação para o Evangelho de hoje, diante da palavra de comando. Eu acho que é simplesmente a gente seguir o exemplo de Jesus e expressar o nosso amor a Deus e, sobre todas as coisas, dando o exemplo. É tempo de parar as teorias e colocar em prática o amor. Betânia tenta ser esse lugar onde, sim, buscamos na força do Evangelho, também na orientação do Evangelho, no discernimento que o Evangelho traz, a força para poder traduzir em obras essa nossa fé. Ao acolher o dependente químico aqui em casa, ao acolher aquele que vem até nós como o próprio Cristo, nós procuramos arregaçar as mangas e fazer acontecer a nossa fé, fazer o mesmo. Há muita gente hoje que fala da fé, mas quando encontra um necessitado passa adiante, como foi o sacerdote, como foi o levita. O que nós precisamos são de samaritanos. Qual que foi a ação do samaritano? Primeiro, o samaritano ele teve compaixão. Ter compaixão significa você sentir com o outro, você sentir com ele, você abraçar a causa do outro. Ele viu que estava machucado, estava caído no chão. Então o samaritano se aproximou dele, se envolveu da dor daquele que tinha sido espancado. Segundo, ao se envolver a dor, tomou para ele a responsabilidade. Ele disse: eu vou cuidar de você. E aí vem a segunda expressão, que é o cuidado. Nós precisamos cuidar mais das pessoas ao nosso redor. Hoje nós competimos muito com as pessoas, nós competimos muito entre família, competimos muito quem é o melhor, quem faz mais, quem tem mais sucesso, quem tem mais poder, quem conseguiu mais resultado em tantas coisas, e não mais nos alegramos com a vitória dos outros, não cuidamos mais dos outros. Nós estamos dentro de casa com 5, 6 pessoas, não sabemos mais o que elas sentem, o que elas têm, o que elas estão passando, porque a nossa resistência, o nosso orgulho, porque eu não posso dar meu braço a torcer, porque eu não posso demonstrar fraqueza, eu tenho que me manter sempre armado, sempre na ativa. E não é assim. Nós precisamos cuidar uns dos outros, estender o nosso cuidado uns para com os outros. Depois, ele mesmo colocou na sua montaria, ele colocou no seu cavalo, ele saiu do seu lugar de comodismo e colocou aquele que mais precisava no seu lugar, para poder ir até a hospedaria, e lá pagou por todos os seus cuidados. E disse ainda: olha, se precisar na volta eu pagarei, mas cuida dele, cuida bem dele, porque na volta, quando eu voltar, eu cuidarei, eu pagarei tudo o que me falta.
o que foi usado de excesso para o cuidado dele. Ou seja, é envolvimento. Envolvimento financeiro, envolvimento de coração, envolvimento de gestos, envolvimento de atitude, envolvimento da espiritualidade. O quanto nós estamos envolvidos realmente com Deus e com a causa de Deus. A causa de Deus é a causa dos irmãos que mais precisam. Nós precisamos nos envolver com o Senhor. Nós não podemos mais somente falar. É preciso que a gente tenha coragem de se envolver. Vá e faça você o mesmo. Não é mais o tempo das teorias, é o tempo da prática. Faça e faça o mesmo que Jesus nos orientou a partir dessa parábola que ele contou do bom samaritano. Deus abençoe, Deus no comando.